para conversar com o Dr. Jordano Matos e vai trazer muitas informações que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na tua vida daqui para frente. Dr. Jordano, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer, um grande prazer. Para começar, me diga uma coisa, nessa tua vida clínica, do dia a dia, Jordano, o que mais você encontra no teu consultório? O que mais as pessoas se preocupam? Quais são as queixas das pessoas dentro da tua área que chegam a ocupar, vamos dizer, 90%, 80% da tua clínica atualmente? Bom, eu diria que a queixa principal de quem procura um consultório de angiologia é cansaço nas pernas. Mesmo aquelas pacientes que têm varizes pequenas, cujo tratamento seria mais estético, em algum momento da vida elas manifestam esse cansaço, essa fadiga, predominantemente do meio para o final do dia. Eu diria que 90% da queixa é direcionada para esse desconforto nos membros inferiores. As varizes em si, elas não são a doença, na verdade elas são a consequência de um processo patológico chamado insuficiência venosa. Como o nome diz, insuficiência venosa, fraqueza das veias, né? As veias no nosso corpo, nas nossas pernas, elas servem para fazer o trabalho de retorno do sangue que chega ao pé de volta para o coração, né? Fazendo o ciclo sanguíneo. Então, as pessoas que têm a insuficiência venosa, e nós estamos falando aí de mais da metade da população do mundo, elas têm, de certa forma, por ter fraqueza da parede muscular das veias, uma dificuldade de fazer esse trabalho de retorno do sangue do pé para o coração. Então, ao longo do dia, essa retenção do sangue, esse acúmulo do sangue nas pernas termina gerando esse desconforto que é relatado geralmente como cansaço nas pernas. Isso aí, quer dizer, no caso, essa insuficiência venosa, do retorno venoso, é isso que faz com que esse membro, geralmente os membros inferiores, eles fiquem mais inchados, um edema maior, isso causa o cansaço das pernas? O cansaço ele acontece mais pelo fato de o sangue ficar retido. Não necessariamente isso leva ao edema, né? O edema, o inchaço, costuma aparecer numa fase mais avançada da doença. Normalmente, a doença, especialmente nas mulheres, ela tem um fator muito correlacionado aos hormônios, ao estrogênio. Então, normalmente, os sintomas aparecem depois das primeiras fases menstruais. E são sintomas leves. Com o passar da idade e o acúmulo da produção estrogênica ao longo da vida da mulher, esse enfraquecimento se torna mais significativo e aí, além do desconforto, começa a aparecer o inchaço, o edema. Bem mais comum na mulher. A proporção é em torno de 5 para 1. 5 mulheres para cada homem que tem varizes. Isso acontece porque a doença que ocasiona as varizes, né, como eu expliquei, a insuficiência venosa, ela tem basicamente 2 fatores na mulher, hereditariedade e o hormônio. No homem não. O homem não tem ovário, não produz estrogênio, então o homem ele tem menos doença venosa, menos varizes, pelo fato de não produzir estrogênio. A proporção é mais ou menos 5 para 1. As mulheres, elas sentem como se fosse assim um aviso que já está na hora de ela fazer alguma coisa, ou quando a doença se instala, ela se instala já com todos os sintomas e sinais? Bom, assim, a vida contemporânea, especialmente em lugares de clima mais quente, como é o nosso, termina influenciando na maneira de se vestir. Via de regra, as mulheres, na maior parte do ano, usam roupas mais curtas, pelo calor que faz em nossa cidade, né, em nossa região. Então, essa exposição dos membros inferiores, ela termina fazendo com que boa parte das mulheres que procuram o consultório do angiologista o faça por uma questão estética mesmo. Elas começam a se incomodar com a presença das varizes, né, independente de ter ou não sintoma, né? A maioria procura pela queixa estética, pelo desconforto estético, né? Agora, dependendo da fase da evolução da doença, ou seja, da idade da mulher, da idade do paciente que tem varizes, como é uma doença hereditária familiar, tende a acontecer uma sobrelevação dos sintomas, né? Numa fase mais avançada, especialmente nas mulheres que já fizeram uso de anticoncepcional, que já tiveram gravidez, os sintomas são mais exacerbados. Quer dizer, além da queixa estética, costuma ter a dor, o cansaço, o peso, a fadiga, o inchaço, às vezes algumas manchas nas pernas também. Tem alguma coisa, doutor Jordano, que a gente possa fazer
para evitar que isso venha acontecer, porque um desconforto, eu acho que gera, quer dizer, gera dor, gera uma série de outras, até questão de qualidade de vida. Tem alguma coisa que você possa fazer durante assim, a juventude, seus 30, 35 anos, 40 anos, para que evite chegar nessa situação? Atividade física é o principal tratamento para a insuficiência venosa e a principal maneira de se evitar a progressão da doença. E existe uma explicação até física para isso, né? Uma vez que o que essa doença provoca é uma retenção do sangue nas pernas, ao fazer a atividade física de forma regular, a própria atividade muscular do exercício promove um retorno desse sangue que ficou acumulado nas pernas. Então, o que a gente preconiza como tratamento número 1 para quem tem insuficiência venosa, mesmo aqueles pacientes que são assintomáticos, que ainda não manifestaram manchas nem cansaço, é a atividade física regular. A gente entende que a atividade física regular seria aquela atividade física que seria feita ao menos 3 vezes na semana por pelo menos 30, 40 minutos. No caso da insuficiência venosa, não há predileção de uma atividade em relação à outra, né? Não há uma atividade que faça mais bem do que outra, do mesmo jeito que não há uma atividade que faça mal. Apesar de existir alguns mitos em relação à relação de atividade física com varizes, com doença venosa, como a musculação. Durante muito tempo se achou que a musculação de membros inferiores poderia provocar o aparecimento de varizes. Na verdade é mito mesmo. Toda e qualquer atividade física que se faça, desde que de forma regular, ela vai promover esse retorno do sangue e, por consequência, vai diminuir essa evolução da doença. Além da atividade física, por exemplo, o uso de meias de média e alta compressão, auxilia isso? É apenas um paliativo? Não, ajuda especialmente naqueles pacientes sintomáticos, né? Como tudo na vida, na ciência não é tão diferente assim, é preciso colocar na balança benefícios e sacrifícios, né? Vamos dizer assim. A gente vive num lugar muito quente. É bem verdade que as meias elásticas evoluíram muito em relação à qualidade dos tecidos que são utilizados. Mas até bem pouco tempo atrás, as opções que nós tínhamos de meias elásticas eram bastante quentes para a região que a gente vive. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de o paciente colaborar com o uso da meia por conta do desconforto térmico mesmo, não é? Então, assim, via de regra, a paciente que tem uma sintomatologia discreta, que a queixa é mais estética e que faz atividade física, portanto faz o principal tratamento, a gente não indica meias elásticas de rotina, tá? A não ser que ela vá fazer uma viagem prolongada, a não ser que, por questões profissionais, ela tenha que permanecer mais do que 4 horas em pé ou sentada sem mudança de posição. Quer dizer, em casos mais específicos, a meia elástica é de bastante ajuda. Um exemplo é a gravidez. A gravidez ela é o momento em que há uma produção mais significativa de estrogênio. É o momento em que a mulher que tem tendência para ter varizes, que tem insuficiência venosa, costuma manifestar de forma mais significativa as varizes. Além do edema, do cansaço, do peso, não só por conta do efeito do estrogênio nos vasos, nas veias, mas pelo aumento do útero, né? Que dificulta esse retorno venoso. Então, no caso da grávida que tem insuficiência venosa, ou seja, que tem tendência para ter varizes, o ideal é o uso dessas meias elásticas durante toda a gravidez. E naquelas pacientes que não são sintomáticas, mas como eu falei, precisam permanecer muito tempo numa mesma posição, por questões profissionais ou viagem, a meia também é utilizada. Então, assim, a gente não indica meia para todo paciente, a gente indica caso a caso. Qual seria outra patologia também que é frequente no teu consultório? A gente tem as doenças arteriais, né? As doenças arteriais obstrutivas periféricas. Diferentemente da doença venosa, aliás, há uma confusão muito constante em relação a essa questão de veia, artéria, né? Normalmente o público leigo ele acha que todo vaso sanguíneo é veia, não é? E a gente sempre enfatiza essa diferenciação para eles, porque a doença venosa que leva ao aparecimento de varizes, ela recebe influência basicamente da hereditariedade e do fator hormonal, basicamente é isso. Já a doença arterial não.
A doença arterial, ela recebe influência de fatores que a gente fala que são fatores ambientais. O diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a doença do colesterol, não é? A idade acima de 60 anos e o tabagismo. Às vezes o paciente não tem nenhum desses fatores ambientais, vamos dizer assim, nem diabetes, nem hipertensão, nem doença do colesterol, nem é fumante. Mas a gente sabe que com o passar da idade, após os 60, 65 anos, há um processo natural de envelhecimento das artérias, como há do corpo inteiro, né? E isso pode provocar, de certa forma, um endurecimento da parede muscular das artérias. E as doenças arteriais, embora elas sejam menos frequentes do que as doenças venosas, elas costumam trazer consequências mais sérias. Amputação de membro, trombose, enfim. São complicações mais severas e mais difíceis de tratar do que as venosas. Tem alguma coisa que possa ser feito para que você evite chegar nessas doenças arteriais? Sim. Se a gente levar em consideração os 5 fatores mais frequentemente envolvidos no desenvolvimento das doenças arteriais, evidentemente que o envelhecimento é algo que a gente é inexorável, né? Mas os outros 4 fatores sim, né? O tabagismo, por exemplo, é algo que hoje em dia você vê muito pouco frequentemente, né? A sociedade moderna hoje não tolera mais o tabaco, né? Em relação às doenças que muitas vezes não têm uma correlação exclusiva com o estilo de vida, e às vezes tem com a questão hereditária, como é o caso do diabetes, da hipertensão. Muitas vezes o diabetes, a hipertensão e a doença do colesterol são doenças que, mesmo que você tenha uma qualidade de vida com exercício, alimentação regrada, etc., se você tiver uma carga hereditária para essas doenças, você vai manifestar, mesmo que você seja um atleta, vamos dizer assim. Então, em relação ao tratamento e prevenção das doenças arteriais, seriam basicamente o controle desses fatores ambientais. Uma vez que é diabético, o controle da glicemia, uma vez que tem doença do colesterol, o controle do colesterol, não é? E o controle da hipertensão. Ou seja, a partir do momento que você controla com medicação, dieta, exercício, essas doenças de base, você teoricamente retarda e diminui a intensidade dos efeitos das doenças arteriais também. Que você poderia falar sobre que tipo de dieta as pessoas poderiam se preocupar ou ter para evitar exatamente que isso aconteça? Eu diria para você que não existe uma alimentação, uma dieta, uma restrição específica para a doença circulatória. Quando a gente fala em dieta, seria algo mais direcionado para a patologia de base. Ou seja, se o paciente é diabético, ele vai seguir a orientação nutricional do diabético, da hipertensão, da doença do colesterol, né? O controle dessas doenças é o que realmente importa, não é? Não há uma dieta específica para a doença arterial. Já que isso é uma rotina no teu consultório, quais seriam os tipos de tratamento que já existem? Isso em qualquer fase, quer dizer, na fase inicial, a fase já de final de tanto das doenças das artérias quanto das doenças venosas. O que pode se falar em termos de tratamento para isso? Normalmente, o que se trabalha quando o paciente tem doença arterial é o desenvolvimento do que a gente chama de circulação colateral. Porque normalmente o paciente que tem doença arterial, ele tem um processo progressivo de obstrução dos vasos principais. Então a gente tenta trabalhar com esse paciente vamos dizer assim, o desenvolvimento da circulação colateral, a circulação muscular, vamos dizer assim. Aí entra a questão da atividade física também como um fator importante no tratamento da doença arterial. Diferentemente da doença venosa, a doença arterial ela conjugaria essa atividade física para tentar desenvolver a circulação colateral para compensar a obstrução da circulação principal e medicamentos que atuariam, no caso aí, no sangue. Ou seja, já que você não tem uma medicação que possa, vamos dizer assim, desfazer o dano da parede arterial, você tenta trabalhar no sangue. Você tenta usar medicações que possam deixar o sangue, vamos dizer assim, mais fluido, para que ele possa correr melhor dentro daquelas artérias doentes, não é?
Hoje, na grande maioria dos casos de doenças arteriais, o que é feito é o tratamento endovascular, onde você acessa aquele vaso estreitado, doente, obstruído, através da canulação, através do cateterismo. É mais ou menos o que se faz no coração, quando você coloca um stent ou faz uma angioplastia. Nos membros inferiores você faz da mesma maneira. Agora, em relação à doença venosa, que realmente é aí a grande maioria da procura do paciente no consultório do angiologista hoje, o que indica o tipo de tratamento é o calibre das veias, não é? Então, assim, é por isso que é tão importante a avaliação do profissional, porque com a avaliação do profissional, através não só do exame físico, mas do próprio exame de ultrassom, a gente tem o ultrassom vascular, que é o ecodoppler, que é uma ferramenta importantíssima para a gente avaliar o grau dessa insuficiência venosa, porque muitas vezes você pensa em tratar aquelas varizes que estão visíveis, mas se você não fez um ultrassom, você de repente deixa passar desapercebida alguma veia interna que está alimentando. Então, feita essa avaliação por parte do especialista, tanto com o exame físico como o exame de ultrassom, aí é definido o tipo de tratamento que é feito. Basicamente, esse tratamento vai depender do calibre das veias, né? No caso das varizes de calibre pequeno e calibre médio, que são a grande maioria, porque a gente percebe que as pacientes procuram hoje o consultório de forma mais precoce possível, então você hoje tem um percentual de indicação cirúrgica muito menor do que há 10, 20 anos atrás. A gente percebe, com o passar do tempo, que houve uma procura cada vez mais precoce. Nós temos no consultório pacientes 15, 16, 17, 18 anos de idade, coisa que a gente não via há 20 anos atrás. Então, as mulheres estão procurando cada vez mais cedo o tratamento. Isso facilita, porque quanto mais jovem, mais finas as veias são, as varizes são, mais fácil de tratar. Isso aí tem procurado muito pessoa no teu consultório para esclarecer essa relação de microtrombose, Covid-19, doenças vasculares. Como é que foi esse período? Com o avanço dos estudos, se verificou que esse vírus ele é capaz de aumentar a coagulabilidade do sangue, de elevar fatores de coagulabilidade, como o dedímero e outros, que aumentariam a chance de desenvolver uma trombose e um tromboembolismo pulmonar, né? Então, diante disso, a gente percebeu que houve um aumento significativo de pacientes acometidos de Covid com trombose de membros inferiores e alguns, inclusive, com embolia pulmonar. O que acontece muitas vezes em relação à trombose e embolia pulmonar é que, claro, para ter a embolia pulmonar, né, você tem que ter a trombose. Você tem que ter primeiro a formação do trombo. Esse trombo, uma vez descolando da veia, ele vira um êmbolo e vai para o pulmão, causando a embolia pulmonar, que é que normalmente o que leva o paciente à morte, né? O paciente não morre por trombose, o paciente morre pela embolia consequente à trombose. Pois bem, o que se observou é que com a elevação desses fatores de coagulação, houve um aumento da incidência dos pacientes de Covid que desenvolveram a trombose, especialmente aquelas pacientes que já tinham a insuficiência venosa. Porque aí se conjugou dois fatores. O adoecimento, vamos dizer assim, do sangue, né? O aumento da coagulabilidade do sangue e a doença da parede do vaso. Quer dizer, ao mesmo tempo em que o sangue ficou mais facilmente coagulável, a paciente já tinha de base uma doença que fazia com que aquele sangue ficasse mais retido nas pernas, no caso a insuficiência venosa, e a conjugação desses dois fatores potencializou o número de casos de paciente que tiveram Covid e tiveram a trombose. Por toda essa pandemia, mudou um pouquinho? Você acha que vai mudar a concepção, a percepção das pessoas e procurar o vascular com essa ideia de fazer uma consulta preventiva em relação às patologias vasculares? Eu diria que a gente vai ter uma realidade antes e depois do Covid. Eu acho que no caso das doenças circulatórias, especialmente as doenças venosas, de certa forma, essa incidência tão significativa de trombose nos pacientes acendeu um certo alarme, não é? E os pacientes percebem que é mais fácil prevenir, é mais fácil agir antes da doença se manifestar.
E nós estamos falando de uma doença que acomete praticamente metade da população. Não é? Metade da população praticamente do mundo tem insuficiência venosa em algum grau. É bem verdade que nós não tínhamos essa cultura do check-up vascular. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela já vem há mais ou menos uns 8 anos fazendo anualmente em várias capitais do país esse programa de check-up vascular em praças, atendendo a população no final de semana, e faz um Doppler, faz uma avaliação clínica, mas eu acho que essa perspectiva nova com o Covid vai terminar por mudar muito da mentalidade das pessoas em relação a essa necessidade. Eu acho que é uma coisa inexorável. Você acha que daqui para frente, não só as pessoas, como a parte acadêmica, ele vai focar mais em saúde do que em doença? Não tenho dúvida em relação a isso aí. Até porque houve uma evolução muito significativa nos métodos diagnósticos, né? Você veja que há 50 anos atrás, para você identificar uma doença venosa, você tinha que fazer um exame invasivo, que é a flebografia. Você tinha que introduzir uma agulha na veia do pé do paciente, injetar um contraste para tentar entender como é que estava a anatomia venosa desse paciente. Hoje não, hoje você tem um ultrassom vascular com Doppler no consultório do angiologista, como um estetoscópio do cardiologista. Eu enxergo o mundo antes e depois do Covid. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. A gente está diante de uma pandemia, de uma doença que tem matado muitos amigos, muitos familiares no mundo inteiro, muitas pessoas no mundo inteiro. E a gente, a cada dia que passa, com os conhecimentos que a gente tem da doença, da evolução da doença, a gente percebe que aquelas pessoas que tiveram uma qualidade de vida melhor, dietética, em termos de exercício, em termos de controle de doenças de base, controle de obesidade, essas pessoas tiveram uma chance maior diante do vírus, não é? Então eu acho que vai haver uma mudança de mentalidade mesmo nas pessoas. E para o Dr. Giordano, qual seria o segredo de uma boa saúde? O exercício físico, ele é o começo da mudança na qualidade de vida das pessoas. Eu diria que depois da atividade física, atividades que gerassem prazer para a alma. Eu acho que as pessoas precisam investir cada vez mais naquilo que lhes dá prazer. Então eu penso que essa junção da qualidade de vida física com a qualidade de vida mental, emocional, é indispensável. E você acha que a pandemia veio acelerar esse processo? Ah, sim, eu acho que não só em relação aos cuidados com a saúde física, sabe, Evaldo? Eu acho que não só em relação às pessoas começarem a enxergar a necessidade de cuidar da sua própria saúde de forma preventiva, de uma alimentação melhor, de ter atividade física, de fazer check-ups, não é? Para identificar problemas de forma mais precoce. Pois nós conversamos aqui com o Dr. Giordano Matos, muitas informações valiosas no programa de Médico para Médico. Muito obrigado, Dr. Giordano. Eu que agradeço, foi um grande prazer.